Pipoca. Confere. Bebidas. Confere. Controle remoto. Na mão e pronto pro play. Então agora estamos entrando no Sofaverso. Muito bem, Sofaverso começando, voltamos para mais um episódio do seu podcast e hoje vamos falar de séries, vamos falar de Sandman da Netflix e para isso eu tô com o Everton. Fala pessoal, beleza? Eu sou o Vinícius e temos um convidado para conversar sobre essa série da Netflix. Tá todo mundo conversando, né? E também chegou a nossa hora, chamamos o Ellerson diretamente do podcast Depois das Duas. Seja muito bem-vindo, El. Opa, e aí pessoal, meu nome é o Ellerson e muito obrigado aí pelo convite. Muito feliz aí pela participação e mais feliz ainda de falar sobre Sandman, né, que é essa série maravilhosa, e tenho certeza que a gente vai falar bastante coisa interessante sobre essa série aqui nesse episódio. Pô, show de bola, a gente que agradece a participação por ter aceitado e encarar e conversar com a gente pra conversar de Sandman, né, essa série da Netflix. Mas antes da gente começar a entrar no mundo dos sonhos e das loucuras e dos personagens, do que a gente achou dessa série que era muito esperada em 2022, na verdade é uma série e é uma produção que tá sendo esperada por muitos anos. Eu quero que você, El, fala pra gente do podcast Depois das Duas, fala pra gente tudo, rede social, sobre o que é o podcast, a frequência, o número da chave Pix, o que você quiser falar, essa é a hora. Bom, a começar pelo título, né, Depois das Duas, é referente ao horário que eu gravo, né? Geralmente eu gravo nas madrugadas. A gente teve até essa conversa aqui quando o Vini me chamou pra gravar, né? Eu sei que não é madrugada, mas se tu puder. Então, geralmente o bordão é, né, gravado nas madrugadas. Então, lá eu falo basicamente os mesmos tópicos aqui do Sofaverso, né? Eu falo sobre animes, mangás, séries, coisas da cultura pop, né? Então, se tu curte essas coisas, eu te convido a conhecer, né? Tem o Instagram, @podcast Depois das Duas, e tem muito conteúdo legal lá, tá? Então se você quiser acompanhar um pouquinho, sinta-se à vontade. Show de bola! Vamos deixar o link de todos os lugares, né, pra encontrar o podcast do El lá, aqui no post do episódio, né, pra você ir lá, escutar, vale muito a pena. Tipo, se você gosta do Sofaverso, vai lá que você vai escutar também temas variadíssimos, tem anime, tem série, tem mangá, tem um monte de coisa pra escutar, vale a pena, vai lá. E o negócio que é legal, curtinho, né, curtinho. Isso, 30 minutinhos ali no máximo, estourando ali uns 40. Coisa rápida, você escutar, se informar, pô, muito bem. Show de bola. Então vamos conversar de Sandman, né? Vamos conversar dessa série da Netflix que estava sendo super aguardada e finalmente chegou no dia 5 de agosto com seus 10 episódios, adaptando uma das mais multipremiadas, uma das mais conceituadas séries de história em quadrinhos lá, criadas pelo Neil Gaiman, na Vertigo, né? Publicadas pela Vertigo em 1988. Então são muitos e muitos anos das pessoas esperando uma adaptação, mas também pensando como isso seria adaptado, muitas tentativas, a própria série da Netflix que estreou foi alvo de uma disputa de vários serviços que queriam fazer essa adaptação, mas o valor sempre era um problema, o valor, como ia adaptar, como ia ser essa adaptação. Quase saiu um filme, né, recentemente, tinha o Joseph Gordon-Levitt que realmente tava lá quase fazendo o filme, mas não foi pra frente. A HBO largou o projeto porque achou muito caro e sobrou pra Netflix. A Netflix aceitou o projeto, o Neil Gaiman tá 100% envolvido na produção, ele assina como um dos produtores executivos da série. Então vamos conversar um pouquinho sobre essa série que... Pô, a Netflix fez um time legal ali, pegou o Alan Heinberg pra ser o showrunner da série, que é um cara, muito experiente em televisão, né? Ele é showrunner de Scandal, ele fez vários capítulos como produtor executivo do Grey's Anatomy, The Cat, que é uma série que fez sucesso, Gilmore Girls, que é uma série que também a Netflix ressuscitou depois. São várias séries de sucesso que ele tá por trás, então ele foi escolhido como showrunner da série. Então, Neil Gaiman, Alan Heinberg e o David S. Goyer, que é um cara que já tá envolvido em várias produções da DC Comics, né? Nos cinemas, principalmente na parte de roteiro. Então, a trilogia do Nolan, do Batman, os filmes do Blade, o filme da Mulher Maravilha, tem várias coisas assim boas e ruins que ele tá envolvido. Então vamos começar pelo convidado. Eu quero saber impressões gerais, El, do que você achou de Sandman. Divino, é maravilhoso. Não tem como definir a história de Sandman com menos, né? Então, assim, eu conheci a Sandman há bastante tempo, né? Mas eu só vim conhecer de fato agora a história a partir da adaptação da Netflix, o que muitos, inclusive, acreditavam, teve todo esse
imbróglio aí de quem é que iria tomar os direitos pra poder fazer, né, que você comentou. E aí a Netflix tomando a dianteira, né, as pessoas até começaram a ficar com o pé atrás, né, porque a gente sabe, principalmente nós que somos voltados um pouco mais pra animes e mangás, a gente sabe que a adaptação da Netflix, né, um live action não é muito a praia, né, às vezes não dá muito certo, mas foi totalmente diferente com Sandman. Acertaram em cheio, acertaram muito bem, porque eu comecei a ler HQ, agora eu já estou no arco da Casa das Bonecas, então agora eu tenho um pouco uma visão mais macro de tudo, e eu vejo como eles acertaram bastante. Então eu gostei muito da direção visual. Ficou algo muito incrível, a gente consegue ficar imerso ali na narrativa, como eles propõem os personagens místicos ali, os personagens oníricos, né, os reinos e tudo mais. Isso foi muito bem trabalhado. Os personagens tiveram algumas mudanças ali, mas a atuação dos atores ali, das atrizes, foi tão bom que deixou condizente a história. Então, o todo de Sandman, da série, foi maravilhoso. Cara, eu gostei bastante da adaptação, né? Essa é uma palavra-chave, porque a Netflix, ela não costuma adaptar as coisas muito bem. Vídeo alguns outros exemplos, né? Então, tinha essa preocupação, porque por exemplo, eu já tinha lido o Sandman faz alguns anos, e quando você lê, você realmente é uma experiência diferente. É uma baita de uma obra de arte mesmo, sabe? É um quadrinho que é uma obra de arte, o Sandman, pra mim. E você percebe que a adaptação foi muito bem feita, eu acho que por um grande motivo, que é o Neil Gaiman, ele está totalmente envolvido nisso. Você vê ele toda hora no Twitter falando da série, sabe? É uma coisa que ele abraçou com muita vontade. E é uma coisa que é muito difícil. Quando você lê, você já percebe, você fica com essa ideia, pô, isso é muito difícil de adaptar pro audiovisual, né? Mas eu acho que eles acertaram em cheio o tom da série. O que traz na HQ, os principais arcos, as principais coisas que tem na HQ estão presentes na série. Mesmo com algumas mudanças, funciona pela mudança de mídia, né, cara? Mas funciona muito bem. Não, 100%. Assino embaixo no que vocês comentaram. Eu também gostei muito da série. Essa série, né, o Sandman, essa adaptação, que, como o Everton falou, uma palavra-chave, realmente, assim, tá sendo esperada há muito tempo. Há muito tempo as pessoas falam quando vai sair um Sandman, quando vai ter uma adaptação de Sandman. O Neil Gaiman mesmo, ele sempre quis que o Sandman fosse adaptado, mas ele entendia que era uma obra muito difícil de se adaptar, e sempre teve essa discussão se também era possível fazer uma adaptação que seja minimamente fiel ou minimamente boa no quesito de trazer uma qualidade, assim como a história em quadrinhos traz uma qualidade. E eu acho que aqui eles conseguiram fazer esse tom realmente que é, assim, perfeito pra você introduzir uma história e pra você ser um produto de adaptação. Eles trazem uma história com os elementos principais, eles trazem momentos da história em quadrinhos, eles trazem arcos, trazem os personagens, mas eles fazem de uma maneira muito boa pra quem, por exemplo, nunca teve contato com a obra. Então eu acho que isso foi um ponto fundamental para uma adaptação funcionar, que é você fazer uma adaptação e entregar também para as pessoas que não têm conhecimento prévio da obra. Então eles fazem isso de uma maneira muito boa. Segunda parte, toda a parte de estética, é uma série caríssima, então você vê lá que tem boa produção, os efeitos visuais, é uma série de fantasia, então você precisa criar um mundo que seja crível, sabe? Que você embarque naquela aventura, que você compre aqueles personagens, que você queira saber mais daquela história. E eu acho que a Netflix foi muito bem aqui, a produção foi muito bem, a direção, tudo que envolve a série, ela foi muito bem pensada, e toda essa demora, ela vale a pena pra fazer nesse momento, que talvez seja um momento que eles conseguem fazer produções maiores, que consigam fazer um mundo de fantasia tão grande. E a própria Netflix, eu entendo que Sandman é quase uma das, a gente tá tentando fazer essa produção, essa adaptação, essa coisa que vai ser um novo carro-chefe pra gente, a gente não tá acertando, tentou várias coisas, não conseguiram, tanto que as séries que a gente comenta na Netflix, hoje em dia são as séries que já estão aí há muito tempo, Stranger Things, que fez muito sucesso a temporada esse ano, então são coisas que são de temporadas já renovadas, né, não tem uma coisa nova que a Netflix precisava de uma nova franquia, alguma coisa que fizesse o serviço se mexer, mesmo porque também tem todo o ponto de como o serviço está perdendo assinantes, então tudo isso é uma questão muito interessante de saber como a Netflix ia reagir. Eu acho que Sandman foi uma reação, assim, incrível pra esse ponto. Bem, começamos bem, né? Começamos falando muito bem da série. Acho que a maioria gostou
explicou. Todos esses pontos são relevantes. E um ponto que vocês tocaram da adaptação é uma coisa bem interessante, porque assim, o que eu tenho contato da história e quadrinhos é exatamente até Casa de Bonecas. Então eu li exatamente o que acontece nessa primeira temporada. E essa questão da adaptação é sempre uma coisa muito discutível. E as pessoas sempre ficam pensando, pô, mas quando é que funciona uma adaptação? Como você vai fazer uma adaptação? Tem que ser ao pé da letra, não tem que ser ao pé da letra. E, cara, eu acho que Sandman, como eu adiantei, foi uma coisa muito bem feita, tanto de elenco, quanto de produção, quanto de detalhes que, obviamente, com o Neil Gaiman envolvido, fazem com que isso seja muito mais perceptível, sabe? Dá pra ver que tem alguma mão de quem sabe o que tá fazendo ali. E vocês também percebem isso? Sim, é bem perceptível, porque o ponto principal, né, eu acho que a grande tônica em tudo isso é o que você falou, né? O Gaiman está envolvido no projeto, então quando a gente tem um responsável que, sobretudo, é o criador da história, é o que criou esse universo, ele estando à frente, ele estando nessa parte de direção, a gente pode acreditar que boas coisas vão acontecer, né? Que não vai ser uma coisa totalmente aqui, né? Porque quando o cara que criou, ele tá envolvido, ele tá dando pitaco, ele tá dizendo o que pode, o que não pode, o que vai ser interessante, porque na visão dele, né, tem essa mudança de mídia, né? Como ele acha que vai ser melhor adaptado ali nessa transformação, nessa fase, né? Nessa mudança, faz total diferença, né? Faz com que a história, ela ganhe um rumo diferente, né? Ela ganhe uma roupagem bem mais interessante para o público. E eu acho que é muito legal também toda essa briga que o Gaiman, ele arruma com os trolls da internet, com as pessoas que querem. Eu acho até engraçado como os caras querem brigar com o criador da parada, né? Os caras querem brigar e falam assim, Neil Gaiman, desculpa, mas você tá errado. Fala, caralho, eu criei um negócio, você fala que eu tô errado. E esse negócio é tão louco, e é uma coisa que é tão verdadeira dele, de comprar a ideia da série, que eu acho que faz todo o sentido quando você vê o resultado final, né? Bem, como eu falei, eu acho que a série eu acho interessante, porque a série se divide, assim, você consegue ver bem os blocos que ela é dividido, né? Como eu falei, ela adapta 2 grandes arcos, né? O Prelúdios e Noturnos e o Casa de Bonecas, que são os 2 primeiros grandes arcos de Sandman, em 10 episódios, né? São ali vários volumes, né? São 500 páginas, acho que história e quadrinhos, é bastante página já, né? Sim. De HQ, mas que ele adapta aqui em 10 episódios, então dá pra gente conversar pensando bem nessas partes, né, separadas. Um primeiro episódio que é uma bem introdução do mundo, e eu acho que a gente pode começar por aí, porque eu acho um primeiro episódio, assim, magnífico como piloto de série. Eu acho esse primeiro episódio muito bom pra apresentar o mundo, pra apresentar o Morpheus. Eu não concordo tanto. Cara, eu acho legal o primeiro episódio, mas eu não acho ele, tipo, nossa, fiquei totalmente preso, sabe? Eu gostei bastante, eu achei o episódio muito legal, assim, eu acho que eles apresentam bem o mundo, toda aquela cena do corvo, passando pelo mundo dos sonhos, e você já tem todo o mundo sendo apresentado, e você tem os efeitos especiais, você sabe que a série é uma puta produção, o quanto eles usaram da HQ na história, eu acho que é o primeiro episódio, assim, que te pega muito, assim, pelo menos me pegou muito. Eu não sei que sensação que vocês tiveram. E também, obviamente, já falando também do nosso protagonista, né? Do nosso Morpheus. Que, aliás, não fala no primeiro episódio, né? Um dos pontos foi que eu não tinha gostado muito do Morpheus, assim, de cara. Do ator em si, como ele tava entregando, sabe? Eu acho que depois, com o envolvido da série, ele foi ficando, aí eu falei, caralho, esse cara tá mandando muito bem. O que eu gostei muito era da voz dele, cara. A voz dele é do caralho, sabe? O Tom Sturridge, que é ele passou foram mais de 200 audições pra escolher o sonho da série, né? Que é o Morpheus, o principal. É muita gente que participou, mas o Neil Gaiman, quando bateu o olho nele, falou, ele. Mas até chegar nele, teve um bom trabalho. E um detalhe que, em contrapartida, né, a gente teve o ator que interpretou o Desejo, que foi no Twitch, né? Foi no Twitch. Ele tweetou lá e conseguiu o papel. Isso é bem legal. E você, Well, gostou do primeiro episódio? Você gosta desse primeiro episódio, dessa introdução da série? Olha, eu vou ter que ficar em cima do muro, né? Porque eu concordo tanto com o Everton quanto também contigo, Vini, porque eu acho que de nós 3 aqui, eu fui o único que teve a primeira impressão de fato, não somente com o que eu achei do primeiro episódio, mas com Sandman no geral, né? Porque sim, vocês já conheciam a HQ. Então, o meu primeiro contato, de fato, já conhecia, como eu comentei, mas o primeiro contato foi na série. Então, o primeiro episódio ali pra mim, ele foi interessante até certo ponto, porque eu achei um pouco cansativo no início. Tanto que eu ainda ponderei, será que
será que é legal mesmo? Porque antes eu já tinha uma visão meio, pô, eu acho que isso aqui não é pra mim, sabe? Mesmo sem conhecer, eu tinha essa visão. Daí eu comecei a assistir, vi o primeiro episódio ali, foram passando alguns minutinhos, e eu achei que talvez não fosse fluir. Mas eu gostei muito, né? Eu acho que isso é o que eu vou divergir bastante do Everton. Eu gostei muito do ator que interpretou o Morpheus, né? Eu gostei demais dele. Então, essa conexão que eu tive com ele me ajudou a permanecer ali no primeiro episódio, e depois, né, a gente chega na metadezinha do primeiro episódio, e aí vem o segundo, terceiro, quarto, até o 10º, aí eu embalei. Aí eu vi que aquilo ali realmente era maravilhoso. Eu acho muito interessante que desde o primeiro episódio, você não tem essa visão porque você não tinha o contato com o HQ anteriormente. Então é uma visão interessante. Eu já conhecia HQ, o Everton conhecia HQ, muitas outras pessoas também já conheciam HQ, e conseguem notar as pequenas diferenças em introduções que eles vão fazendo pro formato de série. Então, uma coisa que eu acho muito interessante nesse primeiro episódio, ele já coloca o Corinthians pra mostrar que ele é um antagonista da série, da temporada. É uma coisa que ele vai aparecer, sei lá quando, né, Everton? Bem pra frente, lá no Casa de Boneca só, né? E é interessante eles fazerem essas coisas pra série, de criar antagonismos que não tem na HQ, porque na HQ não existe antagonista, vilão, são essas coisas procedurais, né? E que aqui é uma série que tem uns arcos bem definidos, mas é basicamente um episódio, né? Ele se fecha nele mesmo. Então, é muito interessante ver essas mudanças, pequenas mudanças acontecendo, pra quem já tem conhecimento. E pra quem não tem, também é uma coisa que não parece que é picotado, alguma coisa que tá sendo mal feito, sabe? Tipo, isso não faz muito sentido. Na verdade, são mudanças, assim, positivas pra você encaixar num formato novo, né? Exatamente. E isso eu acho muito interessante. Então, eu gosto muito desse primeiro episódio. Eu gosto do ator do Tom Sturridge como Morpheus, como Sonho. Eu acho, assim, que... Eu acho que, assim, eu não gosto muito de ficar fazendo comparação com a HQ. Só que nesse ponto, você percebe que eles tentam criar também, aqui pra série, um protagonista, vamos dizer, entre aspas, bom, né? Porque na HQ, o Morpheus, ele não é bom. Ele é uma entidade. Não, ele então, eu acho que é por isso que eu acho que depois, no decorrer da série, é que eu acabei gostando muito mais dele, do ator, de tudo, porque ele consegue entregar muito bem isso. Essa questão da arrogância, que ele é ele é muito arrogante, porque ele é um perpétuo, né, cara? Então, tipo, ele é arrogante, ele tem o reino dele. Então, pra mim, ele conseguiu entregar isso muito bem depois, sabe? Então, por isso que eu acabei gostando muito do personagem e do ator. Tem essa escalada, né, Everton? Que você tenta, assim, o próprio ator, o próprio personagem, você vê que às vezes ele dá aquele sorrisinho de canto, você vê que ele é um cara que não é tão arrogante assim em alguns momentos, mas eles tentam moldar ele de uma forma que encaixe melhor dentro do formato que eles estão apresentando a história, né? E, pô, funciona super bem pro que eles estão contando. Pra mim, funcionou super bem. Eu gostei, eu comprei o sonho. Eu quero continuar acompanhando a jornada dele ali, de acordo com o envolvimento das outras criaturas, outras entidades, os humanos e tudo que vai acontecendo no caminho dele. Então, eu acho, assim, que eles fizeram uma escolha muito boa de protagonista. E, obviamente, de acordo com o que vai acontecer na série, a gente vê que a escolha de elenco como um todo é muito boa, né? Sim. Porque logo a partir do segundo capítulo, a gente tem esse arco do Prelúdios e Noturnos, que acontece ali mais ou menos do episódio 2 ao episódio 6, que ao 5, né? O 5, o 6 é um fechamento disso, né? Não é nem fechamento, acho que é mais uma ponte. Uma ponte, né? Como é que é o final? É epílogo, né? Um epílogo, é isso mesmo, é um epílogo. É um epílogo. E, cara, o que vocês acham? Eu não sei se eu vou começar assim, só pra desculpa, Everton. Não, eu ia falar que o que eu acho legal dessa primeira parte, principalmente dos 5 primeiros capítulos, e desde a HQ eu achava isso muito legal, que a introdução desse universo, ele é feito através de uma ferramenta muito clássica, que é a busca por algo, sabe? Sim. Então começa com o sonho tentando buscar e retomar as coisas dele. Sim. A pedra lá, a algibeira, o elmo dele. Então, cara, funciona muito bem isso. Só mudou a busca, né? Porque no primeiro episódio, o bruxo, né? O Roderick Burgess, que é vivido pelo Charles Dance, que o pessoal bate o olho e lembra do Tywin Lannister lá do Game of Thrones. A busca dele era pela morte, era por um perpétuo pra fazer a troca. Na série é pelo filho, né, que morreu na guerra. Na HQ, se eu não me engano, ele quer imortalidade. É diferente a busca, mas essa é uma mudança que não surte efeito no que eles estão contando como um todo, né? Mas também começa com essa busca, que começa com uma bela de uma cagada, né? Vamos ser sinceros que ele prende o perpétuo errado, ele consegue fazer isso. Sim. Então, quando começa, posteriormente, tem a resolução do primeiro capítulo e essa busca pelos itens, é uma
uma clássica história e é uma coisa assim, que sempre me compra também de fantasia, né? De você atravessar lugares, atravessar reinos. É uma coisa que vai fazer com que ele tenha contato com vários personagens e vai expandir a história de alguma forma, né? É aquela famosa fórmula parecida com a jornada do herói, né? Não tem jeito, não tem erro, o negócio vai funcionar. Não, total. E eu acho que funciona muito bem, né? Eu acho assim, nitidamente, eu gosto muito mais dessa primeira parte, que é o Prelúdios e Noturnos, essa primeira parte até o epílogo, o 6º episódio, do que a segunda parte, Casa de Bonecas. Eu acho que a série, ela tem um tom um pouco diferente, mas não que a segunda parte não seja legal. Eu gosto também, mas eu prefiro muito mais os 6 primeiros episódios. Eu não sei se tiveram essa sensação ou pra vocês foi regular. Mas isso desde a HQ, sabe? Quando eu li a HQ também, eu acho essa primeira parte mais legal do que o Caso de Bonecos, por exemplo. Porque eu acho interessante toda a jornada dele, né? Como ele vai buscando as coisas, os personagens que ele vai encontrando no caminho e a conclusão eu acho interessante também. Essa questão do John Dee lá, eu acho bacana. Sim, tem, além dessa jornada dele ir buscando, né? Ele ser nesse peregrino, tem a questão também do desenvolvimento do próprio Morpheus, né? Que eu achei isso muito bom. E como eu comecei a ler HQ agora, eu cheguei agora nesse arco da Casa das Bonecas, eu também tive essa percepção dessa primeira parte na série e esses primeiros arcos, os primeiros 2 arcos, serem mais impactantes, né? Então, eles tiveram um peso bem maior do que na série, falando, né? Pra mim, do que teve do episódio 6 até o 10, mais ou menos. Sim. Isso é bem, assim, também pra mim foi bem perceptível. Mas, o que vocês destacam dessa primeira parte, então, do Prelúdios Noturnos? Episódios, personagens, tem alguma coisa que você gostou mais, gostou menos? Eu achei legal, por exemplo, falando das mudanças que foram colocadas na série. A Joanna Constantine funcionou pra mim perfeitamente, cara. Funciona bem. Sim, também. Pra mim funcionou muito bem, sabe? E tem toda a questão também da história do próprio Constantine, que tem no Hellblazer, nas HQs dele. Que tipo, mano, tá tudo encaixadinho lá, mas só trocou o gênero do personagem, mas funciona do mesmo jeito. Até as próprias características, sabe? De ser um meio malandro, meio filho da puta, de certo modo, sabe? Eu acho que funciona. Só tiraram um detalhe que pelo menos eu não me lembro, de ficar fumando toda hora, que isso Constantino ficar fumando toda hora, né? Sim, isso tiraram. Então, eu gostei também bastante dessa mudança, né? Obviamente, é uma mudança também inteligente, né? Na questão de, tipo, não podemos usar o personagem, provavelmente, porque é o personagem da DC, aí entra toda a questão de burocracia e direitos autorais e não sei o que mais, porque, apesar de ser uma produção da Warner Bros. Television, ela é distribuída pela Netflix, então, ok, sei lá qual que é o rolo burocrático da parada, mas eu sei que tem personagens que você não vai poder usar, então você vai ter que usar inteligência e também, obviamente, tem muita gente boa por trás pra poder fazer essas adaptações. E essa é uma mudança muito legal, né? Tanto quando ela aparece, depois quando ela aparece lá como a Johanna no século, sei lá, 14, 15, que ela aparece lá atrás, né? Então, é muito interessante também. Eu gosto também da personagem. E os capítulos servem justamente pra apresentar cada capítulo meio que aparece um personagem principal ou personagens principais que vão fazer essa interação, né? E vão, de alguma forma, te trazer algum personagem que você conhece. Porque eu lembro que uma das coisas grandes, eu lembro que... São os personagens dos cartazes, né? Então, quando a Netflix divulgou os personagens, assim, fez aquele cartazão com o ator, o personagem que ia fazer, então todo mundo ficava na expectativa pra saber como ia ser esse personagem na série, né? E, pra mim, tipo, eu gosto muito desse episódio e também eu não posso deixar de destacar, assim, dessa primeira parte, que é o episódio o 4, que é o do inferno, né? A Hope and Hell, que é o episódio que aparece o Lucifer, que é um episódio, assim, incrível. Sim, Que pelo visto você gostou bastante também, né, Will? Nossa, gostei demais, cara. Uma coisa que me chamou muita atenção, eu assisti ele com a minha esposa, e a gente chegou naquela parte que eles vão batalhar, o Morpheus vai batalhar com o Lucifer em busca do Elmo. Inclusive, na HQ é diferente, né? Ele batalha contra o próprio demônio. Sim, mas essa adaptação na série, eu acho que funcionou bem mais do que na HQ. Muito. Essa adaptação foi muito inteligente. Essa foi uma escolha muito boa, cara. Porque ela pega esse ponto que eu comentei de você criar antagonista pro Morpheus. Cria uma rivalidade, dá destaque pro personagem. Exatamente. E aí, em conclusão, nós achamos muito interessante a parte a mecânica do confronto, né? Porque a gente tá acostumado, os caras vão chegar lá, vão batalhar, vão meter o pau no outro e o negócio vai ficar louco. Só que não, a batalha que eles têm ali é uma coisa mais inteligente, né? De eu sou o universo, eu sou a antivida, e ele finaliza com eu sou a esperança. Então, foi diferente pra mim essa batalha, porque não era algo que eu estava esperando, nem minha esposa, mas é aquilo,
prometeu nada e entregou tudo. Então, muito legal, né? Sim, absurdo. Eu gostei demais. Porque você assistiu sem saber que era assim, né? Isso, isso é muito foda, porque realmente demais. você espera uma batalha física, né? Você Sim, fala, agora eu vou ver o exato. poder que eles têm, né? O poder, vamos lá, Dragon Ball, a gente gosta de E no anime. final, isso isso encaixa muito melhor, porque são seres, tipo, de outra escala de poder. Então, pra que vai resolver no soco, tá ligado? Não faz nem sentido, né, cara? Exatamente. Não, e o texto no New Game, que é um negócio absurdo, sabe? É, muito mais fácil, né? Tudo funciona muito melhor, né? Porque, puta que pariu. Porque o encerramento de todo esse arco dele no inferno, esse arco inicial dele no inferno, cara, é brilhante, né, cara? Sim. E, pô, destaque também pra Gwendoline Christie, que vive o Lucifer Morningstar, que é, pô, cara, ficou perfeito, assim, ficou um negócio assim que Sim, se tivesse pensado muito, eu não ia chegar nisso. Foi, assim, um negócio muito bom. Neil Gaiman, ele só faz elogios pra atriz, falou que ela é muito boa, que ela tinha muito conhecimento também da obra, que ela tava muito animada pra fazer, e ela tem uma presença física também que precisa pra personagem, porque a mulher é gigante, né? Então, tudo parece que foi perfeito, né? Perfeitamente encaixado pra aquilo. O que eu acho muito foda também é a ambientação do inferno. Muito foda ficou, velho. Sim. Sabe um quadro, eu não sei se vocês vão lembrar, que eu achei que eu senti um pouco de falta, mas ia ser muito foda se tivesse colocado na série, que é que quando o Morfeu chega, ele atravessa a multidão, os demônios abrem pra ele passar. Vocês lembram disso? Eu lembro. Nossa, eu essa lembro parte porque é recente pra mim, né? Então, nossa, essa parte é muito maravilhosa no quadrinho, porque você vê a imponência do cara, né? O quanto ele é importante. É uma das melhores forte. frases do Sandman, é a que ele solta antes, né? Aquela, como não tem sonho aqui no inferno, que é o inferno se o cara não pode sonhar com o paraíso. Cara, aquilo ali vai foi se de lascar. foder, que é genial isso, velho. É, foda. Mas é muito legal, né? Mas, enfim, eu acho que toda essa parte, porque assim, tem uma trinca de episódios, né? Como eu comecei a falar do 4, mas essa trinca de 4, 5 e 6, ela é a melhor da série, assim, pra mim. Sim. Disparado. Assim, que é uma coisa, assim, impressionante. É o que faz a série, pô, ficar assim, pô, essa é uma das grandes séries desse ano. Quando chega o 5º episódio, eu fiquei muito animado e fiquei tipo, caramba, que legal que eles estão adaptando dessa forma, sabe? Toda essa parte da lanchonete e tal, do John Dee, cara, quando você lê, você fica chocado pra caramba. Sim, nossa, é foda. Porque é pesado, né? Porque os caras suavizaram na série, hein? Suavizaram. Ele tá suavizado na série e ainda é pesado, sabe? Sim. E você vê que isso foi adaptado de certa forma e tal, conseguiu encaixar, tem um episódio inteiro disso, caramba, achei muito bom, velho. Eu acho legal porque a série não perde ritmo nessa primeira parte, na questão de interesse. Tipo, esse é um episódio que eles chamam de episódio garrafa, né? Que é aquele episódio que é contido todo num espaço de físico só, né? Então ele acontece todo na lanchonete. E mesmo assim, ele ainda tem uma interação com o todo, né? Você tá super interessado no que tá acontecendo, porque o episódio é conduzido de uma maneira muito interessante, muito macabra, muito assustadora e fantasiosa pra caramba, e você fica ali entretido pra saber o que vai acontecer com aqueles personagens que você sabe que vão aparecer só ali, que não vão voltar de alguma maneira, mas mesmo assim você quer saber o que vai acontecer, e com o próprio John Dee. E, pô, o John Dee primeiro, eu acho ele uma adaptação, ficou muito legal. Ele tem até um aspecto mais infantil, né, na série. Tem. E mesmo assim funciona muito bem, né? O David Twillings, que é o cara do Harry Potter, né? Isso, eu ia perguntar isso. É o professor Lupin, Lupin, não é? É que eu achei ele meio velho. Eu falei, nossa, ele deu uma envelhecida, né? Eu não sei se... Mas tudo bem. Aí eu falei, mas eu acho que é ele. Então, é ele mesmo, bem confirmado. Cara, ele manda muito bem. Sim, e o que eu acho legal é que, assim, essa questão do tom da série, né? Porque, tipo, é um capítulo praticamente de terror, sabe? Cara, total. A série, ela tem essas... Por ser um HQ da Vertigo, tá? E tem aspecto mais sombrio e tal. Mas a série não é tão sombria, não é sombria dessa forma, porque era uma fantasia também, sabe? Eu acho que essa adaptação de tom, mesmo tendo esses momentos mais pesados, foram trazidos pra série os momentos mais pesados também. Sim. Isso que todos os episódios são PG-18, né? São pra maiores de 18 anos. É uma série pra maiores de 18 anos, né? Eles deixam lá na classificação da Netflix. E eu acho que vai muito bem. Tanto que, como eu falei, que assim, tem inteligência também de cuidado, de fazer transposições diretas
diretas da HQ pra série, todo esse episódio que vai acontecer de uma forma, até ter interação com o Morpheus, até ter a cena dele com o John Dee na palma da mão, eu acho que assim, foi de uma maneira muito bem colocada na série. Tipo, é muito impactante quando você assiste e fala, nossa, isso aqui foi foda. Eu imagino, se eu não conhecesse a HQ, eu ia ficar impactado da mesma forma ou até mais, porque eu achei uma construção muito inteligente, muito bem feita e muito atrativa como produto de TV, de streaming, de série. Cara, e, bem, eu falei da Trinca, mas eu acho que o sexto episódio ele é uma coisa à parte, né? Talvez ele esteja um dos melhores episódios de série, assim, do ano, ali vai disputar prêmio. Eu acho ele, não sei se vocês tiveram essa impressão, talvez seja o melhor episódio da série. Ah, isso certamente. Não, o melhor episódio da série certamente, dos melhores do ano também, porque ele é adaptado de uma baita de uma história da HQ, sabe? É um texto brilhante do Neil Gaiman, essa parte, porque eu acho que quando você lê o HQ, a morte se torna uma das suas personagens preferidas muito por causa desse capítulo, sabe? E quando chega na série e vê como ele foi traduzido pra série praticamente igual, você fica encantado também do jeito que foi apresentado na série, sabe? Sim, eu super concordo com isso, assino embaixo, porque eu tava até comentando com a minha esposa quando a gente finalizou a série, e eu tentei transmitir pra ela o que eu tava sentindo em relação à personagem da morte, né? Porque é incrível como o Neil Gaiman, ele traz uma roupagem totalmente diferente pra personagem, que, por exemplo, ela faz o papel dela, ela não deixa de cumprir, né? De levar as vidas, né? Que se extinguiram na Terra, mas a gente olha pra ela com um prisma diferente, de, por exemplo, acalentador. A gente consegue entender que ela tenta olhar pro lado humano e tentar sentir os sentimentos, sabe? Levar em consideração. A gente não olha como um ser morto, sem vida, sabe? Decrépito. A gente olha com um olhar diferente. E é uma coisa que só o Gaiman consegue fazer. E faz de uma maneira muito bonita, né? Porque é um episódio que ele funciona muito bem como episódio atrativo, né? Você saber o que tá acontecendo, como esse epílogo que a gente falou dessa parte, que o Morpheus basicamente recuperou seus poderes, ele vai encontrar diretamente, conversar com uma das suas irmãs, que a gente já sabe no que foi apresentado no mundo que ele tem outros perpétuos, tem os irmãos, e ele sumiu por um tempo, e vai ter essa relação familiar mesmo da coisa, né? E também de você também entender melhor o que é o outro perpétuo, qual é a relação, e a morte é uma coisa muito... A morte é a irmã mais velha, né, cara? É a irmã mais velha, é uma coisa super, assim, que as pessoas, é super reflexiva pra todas as pessoas, ninguém passa indiferente a isso, porque todos vamos passar por isso, então você assiste com mais atenção. E quando tem um texto muito bem escrito, obviamente, também tem uma interpretação muito boa da atriz que vive a morte, que é a Kirby Howey Baptiste. Ela manda muito bem também, tipo, ela tem uma serenidade pra trazer a coisa da hora, que faz com que a morte dificilmente não seja o personagem preferido de muitas pessoas, porque é a personagem que é teoricamente boa. Porque assim, o que eu acho muito interessante do capítulo é que ele demonstra uma coisa muito simples que o Morpheus tinha perdido, que é a questão de, cara, você tem que lembrar qual é o seu papel. E porque nos primeiros capítulos ele tá muito atrás daquela busca dele, então ele até tá meio se sentindo meio depressivo, assim, porque, acabou essa aventura que eu tive, né, cara? E a morte fala, cara, você tem um papel pra desempenhar, eu tô fazendo o meu aqui, eu só vou parar quando a última coisa viva morrer, tá ligado? Então, tipo, presta atenção, se liga um pouco aí e para com essa... levanta a cabeça e vai fazer seu trabalho, sabe? Eu acho que é um esporro muito bem dado e muito bem feito, ela demonstrando como é a vida dela e como ele tem que levar a vida dele a vida, digamos assim, porque é um perpétuo, né? Mas a vida dele a partir daquele momento, sabe? É muito, cara, é um texto muito legal de mostrar qual é o papel dele naquele universo, sabe? E é muito legal também que, ainda falando sobre o texto do Neil Gaiman, é legal a gente ver que basicamente todos os diálogos ali da série, que são derivados, né, da HQ, eles são permeados de questões filosóficas, existencialistas, né? Então, nesse próprio arco do Morfeu com a morte, com a irmã dele, a gente vê uma das frases mais marcantes que foi pra mim nesse episódio 6, que é: morrer é tão natural, nascer, né? Não, morrer é tão natural quanto nascer. Então, isso daí fica na memória, né? São coisas que você ouve, caramba, é verdade. Eu acho, assim, que toda essa parte e esse peso filosófico, histórico e que é discutido na obra dele, sempre foi discutido na HQ e com toda a escrita muito bem feita, na HQ, quando você tá estudando, tipo, ela passa, mas às vezes você tem que parar, calma,
é muita coisa, é uma coisa que te faz pensar muitas vezes. A série, como ela tenta trazer uma coisa mais simplista e não na maneira pejorativa da coisa, uma maneira de encaixar melhor na série, todas essas questões, todos esses diálogos, tudo isso é colocado de uma maneira mais fácil de você diluir, sabe? De você conseguir trazer pra você, conseguir pensar. Eu não sei se eu me fiz entender, né? Sim, fez. Mas eu acho que tem esse ponto também, né? Que você tem que trazer essa história que é mais densa, fazer de um jeito que ela pegue todo mundo, não só todo mundo que vai atrás da HQ, ou que tem prévio conhecimento da HQ. E ele faz isso de uma maneira muito boa, obviamente, porque a série é muito bem escrita, tem bons atores e tudo isso. Eu acho que é o melhor capítulo pra demonstrar essa grandeza do universo e falar da questão dos perpétuos, né? Eles são seres que estão desde o começo da humanidade e vão permanecer, sabe? Eu acho que esse capítulo exemplifica muito bem isso e deixa muito claro a mitologia do Sandman. Sim, com certeza. Isso é bem legal mesmo. Your waking world is shaped by dreams. E chegando nessa última parte, nesses últimos episódios, nesse arco da Casa de Bonecas, que, bem, a gente concordou que não é tão legal quanto o primeiro, mas é legal. Sim, é legal. Sim, eu acho bem legal, cara. Eu acho que funcionou muito bem a adaptação também. Eu acho que o destaque pra mim, e que desde o começo da série ele aparece, eu acho o Corinthians muito bem feito, sabe? Ah, sim. Eu também acho perfeito. Eu acho que o cara... Eu esqueci o nome dele, do ator, velho. É o Boyd Holbrook. O Boyd Holbrook, que é o do Logan, né? É o do Logan, exatamente. O do Logan, Predador Novo, ele tá fazendo coisa pra caralho agora. Sim, ele entrega essa questão de ser um cara meio canalha, assim, meio vigarista. Ele entrega muito bem isso, cara. E todo esse conceito dos pesadelos, e ele é um pesadelo, né, que fugiram do reino enquanto o Sandman tava preso, isso é muito interessante, né? É de muito você foda, pensar velho. como Sim, conceito, mas que cria um mundo, assim, muito interessante de você acompanhar. Ele é o rei do sonhar, né? Então ele não cria só coisas boas, sonhos bons, sabe? Não, ele cria os pesadelos também, cara. E essa é uma visão, eu não sei se vocês vão concordar comigo, é até interessante porque eu quero saber a opinião de vocês, mas me pareceu porque eu acho que a gente definiu aqui que o sonho, né, o Morpheus, ele não é um herói, né, eu acho que isso é fato, mas me pareceu que em muitos momentos, esse viés dele ser um cara que também não é bom, porque ele é meio termo, ele também não é 100% bom, foi um pouco esquecido, né, parece que enalteceu muito mais a parte do, Morpheus, o cara dos sonhos, o cara que realiza, por exemplo, quando aquela mulher tá prestes a morrer, ele deu um sonho perfeito pra ela morrer feliz em paz e tudo mais. Eu concordo. Então, essa visão, então, pensei que era só minha, mas então tem um pouco disso, né? Desse lado mais obscuro dele ser um pouco ocultado pela série, né? Sim, eu acho que a série, ela molda, como eu falei, assim, essa questão de ele ser um cara mais bom de uma maneira do que a gente tá acostumado a ver um herói feita na série. É um detalhe que eu achei do ator que pra mim entrega mais isso, essa questão de ele ser mais, sei lá, humanizado. O ator do Tom Sturridge, porque quando ele olha, geralmente ele tá com lágrima no olho, tá ligado? Tem umas horas. Isso é verdade. E isso é muito, diferente, porque na HQ o Sandman não tem nem nada, é um escuro olho dele, tá ligado? Exatamente. Eu acho que o que conversa isso que o El falou é toda a parte que ele meio que deixa com a Luciene a questão de, resolve aí que eu vou fazer um trampo aqui, dá o braço a torcer, sabe? Fala assim, eu vou ser mais humilde mesmo. Que também colabora um pouco com essa ideia de, viu, ele é bom, ele no final das contas ele é nosso protagonista, ele é bom, entendeu? Sim. É o personagem que você quer acompanhar, que ele vai fazer bem. Mas ao mesmo tempo eu acho importante eles terem colocado a questão, ele sendo bem arrogante antes, ele falando, cara, o contraponto, né? O reino é meu, eu que fiz as coisas, eu que vou resolver e tal. Porque tem muito disso na HQ, sabe? E assim, eu não posso deixar de comentar que é engraçado você ter uma feira de serial killers que se chama Cereal o evento cereal. Você pensa que é sobre cereais. Isso é bizarro, é engraçado. O personagem mais engraçado da série é o Matthew, né, cara? Sim. O Matthew realmente ele é quase que o alívio cômico ali quando a gente precisa dele, né? Sim. Que é o corvo, né, cara? Mas a feira dos serial killers, cara, Não, muito não continue falando não, porque senão eu vou morrer de rir aqui.
É engraçado, mas se tem uma coisa que eu não gosto muito da segunda parte, e também é envolvendo personagens, é da própria Rose e do próprio Jed. A Rose eu acho que funciona mais, mas a questão do Jed é tipo, tem uma hora que me incomoda um pouco que ele vai e volta dele, sabe? Tipo, hotel, vê uma coisa, aí volta pro quarto, aí corre pro outro lado, aí corre pro outro lado. Ah, sim. Uhum. Pra mim ficou um pouco meio que repetitivo, sabe? Faltou um pouco de resolução da parada. Eu não sei se vocês tiveram isso, mas eu senti um pouco disso. Mas, ao mesmo tempo, eu achei muito inteligente aquela questão do pesadelo, ou que ajuda ele de alguma forma, porque ele passa por um problema. E ali tem uma mudança, adaptação da história de quadrinhos que eu achei muito inteligente, que envolve a Lita, que envolve os sonhos lá, que tem dois pesadelos que fogem, criam um mundo na HQ. Aqui eles criaram um pesadelo pra isso, né? Sim, eu senti essa diferença também. É totalmente diferente, né, na verdade, da HQ com o que acontece na série. Sim, é diferente e funciona. Ah, e outra personagem também, eu acho que toda a parte da Lita também, eu acho que é um pouco repetitiva. Tem uma hora que eu acho que... eu não... Tipo, a parte que eu menos gostei eu já entendi, parte. Né? Tipo, você não precisava ficar mostrando 10 vezes ela no mundo lá com o Hector, que é o marido dela que morreu. Sim. Uhum. Então, não sei se que podia ser focada em outras coisas, sabe? Você sentiu isso também, mano? Senti. Essa, inclusive, toda essa parte aí, né, desse episódio, pra mim foi o mais pegadinho ali de continuar assistindo. Foi o mais chatinho pra mim. Uhum. Porque quando resolve a parada, é interessante. Quando tá na parte do serial killers lá e de como o Corinthians e o pesadelo influenciou eles a fazer os crimes e tudo que acontece ali é tão surreal e tão bizarro que muito bizarro. A gente acompanha, né? E fica pensando, caralho, será que existe tudo isso de serial killer mesmo no mundo? E os caras estão aí e ninguém sabe disso. É uma coisa muito bizarra de se pensar. E é uma coisa muito palpável, esse que é o problema. Exatamente. É uma problemática que a série traz, que assim, tudo bem, ao mesmo tempo que tá dentro de um universo criado e tudo mais, de um personagem fictício, mas ainda assim é uma evidência de um recorte da realidade, sabe? E a gente tem que ter medo, porque por mais que aquelas pessoas sejam bizarras, por mais que muitas das coisas eles sejam ao bel prazer, porque justificativa eles não tem nenhuma, não tem motivo pra nada, né? Essas pessoas existem na vida real. E a mente dessas pessoas funcionam basicamente daquela forma que é apresentado na série. E a resolução no caso do Morpheus pra esses caras eu acho muito foda, sabe? Nossa, eu acho muito foda. É muito brilhante, sabe? Cara, esse é o sonho de vocês, né? O que vocês sonham com isso. Vocês não vão ter mais isso, sabe? Uhum. Voltem a... Aí o cara começa a ter remorso. Funciona muito bem, sabe? O que eu acho legal também é a menção, por exemplo, quando eles estão conversando, que eles falam que o homem de família não vai poder vir, porque o homem de família ele é um serial killer que aparece nas histórias do Hellblazer, né? Ah, é verdade. Tem todo um arco no Hellblazer dele, né? Do homem de família, cara. Então, é legal essas menções também que tem esses detalhes, sabe? Sim. Eu também curti. Tem um personagem que eu queria que tivesse participado mais, que eu gostei muito, que é o Gilbert. Que é o outro Sim. sonho cara, é belíssima a parte quando ele se mostra, tá? Mas ele é um personagem interessante, que ele realmente tem aquela participação, é bem parecido, né, com a participação que ele tem na história de quadrinhos, com o que ele tem aqui na série. Mas é um personagem, assim, cativante, sabe? Carismático, você fica querendo que ele apareça mais, é aquele cara, Sim. aquele tiozão legal, sabe? E ele é realmente legal. E ele é uma coisa boa, né? Sim, inclusive, o próprio ator que interpreta o Gilbert, ele é muito parecido com o da HQ, né? O Stephen Fry, ele é mesmo. Ele é bem parecido. E eu acho que toda a cena que ele volta pro mundo e o texto que ele tem com a Rose é muito bonito, né? Sim, com certeza. E uma curiosidade, ó, que isso aqui vai funcionar mais pra mim do que pra vocês, porque é aquilo que a gente comentou, né, do paralelo de quem já conhecia HQ e foi ver a série e quem não conhecia nada, que é o meu caso. Porque eu não sei se pra vocês, na época da HQ foi assim, mas quando foi apresentado pela primeira vez o Gilbert, que era o inquilino do sótão, que ninguém conhecia ele, ninguém via, porque ele ficava lendo, a primeira impressão que eu tinha, esse cara é um psicopata. Esse cara deve ser um maníaco. Quer ver, ó? Fica assistindo pra tu ver como é. Você pensa alguma coisa ruim. Isso, exatamente. Então, essa foi a primeira impressão que eu tive dele, sabe? Então, é muito legal como a série e a história no todo, ela quebra completamente isso e ela mostra um cara muito gentleman, né? Um cara muito elegante, formal e muito gentil. E eu acho que, assim,
pra série, eles montaram de uma maneira que é meio que... Dá pra ver que ele é um cara que... Ele é um sonho, ele é um pesadelo, ele é alguma entidade, alguma coisa fora da realidade, né? Sim. É muito perceptível, né? Mas, visual, mas forma eu acho de que ao portar. mesmo tempo não, porque você observa os outros moradores da casa. Você fica achando que todo mundo é alguma coisa, né? Porque Barbie são muito excêntricos, tá né? ligado? Chantal e a Zelda lá, que são as Mulher-Aranha. Então você fica, beleza, um cara que se veste, sei lá, como um gentleman, usa uma bengala, usa um monóculo, beleza, tá ligado? E eu acho a Rose? da hora o nome de Verde do Violinista, tá ligado? É legal, Pô, isso eu achei massa. E a Rose, que é a principal do arco, né? Que é o Vortex, que é essa coisa temível e que tanto os pesadelos como o Corinthians, quanto, sem contar o desejo, o desespero, as outras coisas que ainda não estão envolvidas, que vão ficar pra uma segunda temporada, tão atrás, tirando o próprio Morpheus, né? O que vocês acham da personagem? Vocês gostam da participação dela na série? Como foi colocada na série? Eu acho legal o conceito lá do Vórtice, né? Que é praticamente uma entidade que aparece, sabe? E que eles começam a matudar que isso pode ter sido ocasionado pelo aprisionamento do Morpheus, né? E ter surgido no sonho lá da Unity, né? Que é a bisavó dela na história, né? E faz o link direto com o começo da história, exatamente, né? Exatamente. Tem uma sequência, né? Faz um sentido. A Rose, eu acho uma personagem ok. Eu não gosto muito da questão dela falando assim, eu vou te destruir, Morpheus. E o Morpheus fala, cara, se me destruir, você vai destruir todo mundo também. Então, porra, não faz sentido, sabe? E ela fica insistindo muito nisso, sabe? Mas eu acho legal a personagem na questão dela ir atrás por exemplo, do irmão dela. E isso ela faz sem pensar duas vezes. Eu acho bacana como funciona essa dinâmica também da busca dela. Eu achei a Rose legal, assim como o Everton falou, mas pra mim ela foi um tanto indiferente, né? Eu não tenho nada a enaltecer, mas também nada a falar tão ruim. Eu achei um ponto chato ali dela na série, quando de fato ela foi peitar o Morpheus, né? Quando ela foi lá pro sonhar, entrou no palácio dele e começou a peitar ele, bater de frente ali e dizer, esse sonho acabou, como se ela não sabe nem o que ela não sabe nem a habilidade que ela tem, ela não sabe controlar e ela queria botar a banca ali. Então essa parte me deixou um pouco chato com ela com o pé atrás, mas em paralelo teve outra parte legal que a série fez isso, né? É diferente do que acontece na HQ, naquela cena que ela tá no beco, né? E o Verde do Violinista, ele aparece porque na HQ ele aparece e salva ela dos caras que aparecem. Na série não, na série ela mostra personalidade, ela mostra que ela é forte, que ela pode se cuidar sozinha, inclusive ela bate nos caras, né? O Gilbert só aparece lá pra finalizar a discussão, mas ali na série ela teve um pouco mais de personalidade, né? A série trouxe esse lado mais forte, né? Esse lado mais forte dela. Sim, a Rose é vivida por uma atriz chamada Kyoha e ela manda bem também. Tipo, eu acho que elenco não é problema em maneira nenhuma, né? Sim, de forma alguma. No Sandman. As escolhas foram muito bem acertadas, assim. As adaptações que foram feitas de maneira que não tem mudança nenhuma na história que eles querem contar, então são todas muito bem feitas, então acho que funciona super bem isso. E o que vocês acham do final da temporada? O que vocês esperam pra uma segunda temporada? Lembrando que Sandman não foi renovada ainda pra uma segunda temporada, né? Netflix adora cancelar séries, mas assim... Loucura, hein? Loucura. Mas assim, a repercussão de crítica que a série tá tendo, eu acredito que uma segunda temporada vai existir, que é muito difícil eles cancelarem uma série desse tamanho. Ainda mais pelo sucesso que ela vem fazendo. Mas o que vocês acham do término do gancho, né? Qual que é a próxima? Estação das Brumas, Everton, se eu não me engano, que é a próxima... Cara, não sei, mas eu acho que seu próximo arco, se eu não me engano, é esse. Mas... O que vocês acharam como série, do final da série, e o que vocês esperam pra uma segunda temporada? Então, primeiro, com certeza vai ter segunda temporada, porque eu acho que pela repercussão que teve e pelos elogios que teve realmente pra uma adaptação desse nível, e quão difícil eu acho que vai ter uma segunda temporada. E tem muita história legal ainda pra ser adaptada, então... Eu acho que tem novos personagens, expandir esse universo mesmo, que eu acho que ele já tá... ele foi bem apresentado, agora só falta expandir ele, né? E você vê muitos caminhos pra onde ir, né? Isso que é muito interessante, Tanto né? que, por exemplo, Desejo e... Desespero, que aparece Desejo e Desespero, que são gêmeos, né? Isso. Só apareceram nos 2 últimos capítulos, aí rapidinho, assim. E você sabe que eles têm uma família, tem uma puta história junto. Tem outros ainda, né? Muita evolução ainda nisso. Eu acho assim, eu acho que o que conta muito é a primeira impressão.
E eu acho que Sandman conseguiu captar as pessoas nessa primeira impressão da primeira temporada. Eu acho que conseguiu atrair, conseguiu cativar tanto as pessoas que já conheciam a HQ, como pessoas que não conheciam, como foi o meu caso, que me instigou a ir pro material original. Então, esse trabalho que é o mais difícil de você conseguir cativar o público, fazer com que o público goste daquilo que foi apresentado, ele já conseguiu. E a gente tá falando do quê? De uma série que estreou tem umas 2 semanas, mais ou menos, e ainda tá no top 10 da Netflix. Ainda, sim, eu acho que tá no top 1, na verdade, né? Então, a gente tá falando de uma série que tem tudo pra ter uma segunda temporada e de fato, é loucura. É loucura se não tiver uma segunda temporada, porque tem tudo pra ter. A gente tem personagens muito bons, a gente tem histórias muito boas, a gente tem arcos aí que vão vir, que são maravilhosos, tem personagens que ainda não foram apresentados pra gente, como a própria família dos Perpétuos, e o que não falta é coisa pra adaptar. Então, eu duvido muito que eles não vão colocar a mão ali no papel e desenvolver e colocar uma segunda temporada em jogo aí. E antes das nossas notas, como a Netflix, deixar aqui anotado mais uma vez pra Netflix, os caras da Netflix, grandes produtores, CEOs, CFOs, qualquer coisa assim, escutarem como vocês perdem em lançar temporadas completas de uma vez em uma semana. Nossa, bastante. O que imagina esse capítulo 6 ia ser comentado, velho? Cara, é absurdo o que a Netflix faz, cara. Assim, eu não sei, velho. Acho que eles não estão vendo as outras séries, os outros streams, os outros serviços se mexendo e vendo como é diferente a repercussão quando você lança um episódio por semana. E o episódio por semana vai acabar rápido também, a temporada, então vai dar muita mais repercussão. E uma série boa como Sandman, que tem muita coisa pra se discutir, então seria muito interessante. Eles meio que fizeram isso na última temporada de Stranger Things, né? Mais ou menos isso, né? Então, agora eles estão fazendo um pouco mais, que é dividindo as temporadas em partes. Fizeram em Ozark, fizeram agora em Stranger Things, eles estão fazendo com algumas séries isso, mas ainda não é o suficiente. Eu não sei você, Well, mas eu não gosto desse negócio de tempo. É que eu não sou de maratonar, então se sair a série completa eu vou assistir um por semana, um por dia, um a cada 2 dias do mesmo jeito. Então não vai fazer muita essa diferença. Eu não sei se você é um cara das maratonas. Cara, eu sou o cara da maratona e eu discordo totalmente de fazer isso. Então você pode me odiar agora por esse momento. Então eu espero que a Netflix não me escute no seu caso, né? Cara, eu não consigo, eu acho um absurdo ter tudo pronto e os caras mandarem por semana. Eu não aguento. Mas bem, então vamos dar nossas notas de 0 a 10, o que? Sonhos? Acho que é o mais indicado para esse episódio. Well, começa com você de 0 a 10. Qual é a sua nota para a primeira temporada de Sandman? 10, com certeza 10. Muito bem. Everton? Olha, eu tô bonzinho, vou dar 10 também, viu? Que isso, cara? Porque eu achei que funcionou muito bem como adaptação. E, tipo, realmente trouxe tudo que tem de mais interessante da HQ foi mostrado de uma maneira muito interessante na tela, sabe? Então eu gostei bastante. Cara, muito interessante, muito boas notas, vocês são muito bons de coração, eu tô vendo. Eu vou dar nota 9, que é um notão que também. Isso? Porque, cara, eu realmente acho que tem algumas coisinhas assim na segunda parte que me tiram esse um ponto. E também eu vejo que, assim, mesmo sendo uma superprodução, tem hora que eu sou o chato do CGI aqui, né? Tem hora que o CGI me dava meio na cara, assim, falando, isso aí vai ficar meio ruim daqui a um tempo. Mas, pô, tudo bem, 9 é uma grande nota, é uma notona. Vai chegar lá pra Netflix, a nota aqui do Sofaverso, do podcast, dos nossos amigos, foi 9.6 pra Sandman. Isso aqui é mais do que suficiente pra renovar pra uma segunda temporada. É verdade. Então é isso, galera. Espero que você tenha gostado desse episódio. Obviamente, conversa com a gente. O que você achou da primeira temporada? É um 10, é um 9, é um 5? Você gostou, não gostou, gostou? Bem, conversa com a gente que você será muito bem recebido. E, Blaine, vamos para o nosso bloco final. Recomendações, críticas e o que mais vier à nossa cabeça agora no bloco final. Muito bem, bloco final do Sofaverso começando. Agora a gente comentar alguma coisa que a gente assistiu, que a gente leu, que a gente escutou, vale qualquer coisa. Obviamente, vamos começar pelo convidado da casa, o El. Qual que é a sua recomendação? Eu recomendo um mangá chamado Lúcifer e o Martelo. Comecei a ler recentemente. Vou fazer uma indicação aqui pra vocês do que é mais a minha praia, né? Animes e mangás. E Lúcifer e o Martelo é um mangá bem interessante que vai trazer um protagonista um pouco não convencional, que ele descobre que a Terra vai ser destruída, mas ele não tá nem aí pra isso. E não bastando, ele vai ajudar uma princesa a destruir esse mundo. Então fica aí a recomendação pra vocês lerem Lúcifer e o Martelo, porque é muito bom. Não saiu uma adaptação de anime recentemente? Saiu, mas eu não quero comentar sobre isso, não. então leiam o mangá, né? Leiam o mangá. Leiam o mangá, por favor. Se ele não mencionou anime é porque tem algum motivo.
Fiquem no mangá. Everton, você corta isso da edição depois. Everton. Cara, eu vou recomendar um livro que eu terminei essa semana, que é Eu Sou a Lenda, um livro do Richard Matheson, cuja adaptação do filme do Will Smith não chega aos pés do livro, que é brilhante o livro. E a adaptação é, ok, não é tão boa, sabe? Não chega aos pés do que é o livro. O livro é fantástico. E é impressionante o quanto você observa que ele influenciou os livros, as produções de terror depois, sabe? É impressionante mesmo. Pô, legal, show de bola. Tá na minha lista, um dia eu lerei. Tô lendo pouco, mas vai ficar assim naquela eterna lista. A gente baixa, deixa no Kindle, quem tem Kindle, né, obviamente. Aí deixa 80 mil livros na biblioteca e não lê nenhum. Então fica lá. O que eu vou comentar é uma série que eu assisti recentemente, tá no Prime Video, chama Outer Range, ou Além da Borda, Além da Fronteira, alguma coisa assim, esqueci o nome do título em português, mas é Outer Range, que é uma série de ficção científica, /drama, /policial, uma mistura muito louca, mas é uma série muito interessante, que é ali se passa no oeste, ali no Texas, ali naquela região dos Estados Unidos, que tem duas famílias, né? O protagonista é o Royal, que é vivido pelo Josh Brolin, que você deve conhecer lá como Thanos dos Vingadores. E, bem, ele é um cara, aquele cowboy e tal, tem uma fazenda e tem toda uma questão de briga familiar entre uma fazenda e a outra, né? São duas grandes famílias ali da cidade. Só que nisso aparece um buraco num pedaço da propriedade deles e aquele buraco é misterioso. Coisas acontecem, começam a acontecer ali entre as fazendas e naquela pequena cidade. Então é uma coisa assim, aquela série que tem muito plot twist, tem muita coisa acontecendo, tem muita coisa que tem que prestar atenção. Então eu acho que vale, são 8 episódios, tem uma temporada completa lá no Prime Video. Eu não sei se foi renovada por uma segunda ainda, mas a Prime Video não costuma cancelar tão rápido suas séries. Então eu acho que vale a pena conferir. Outer Range. E certo? Acho que é isso, né? Certo. Mais uma vez, Well, muito obrigado pela participação. O cara acrescentou demais. Faz mais uma vez seu jabá, deixa o seu recado final. Que isso. Eu que agradeço aí a oportunidade, o convite. E fica aí a recomendação do podcast Depois das Duas, tá? Novamente, o Instagram é @podcast Depois das Duas. Lá eu falo sobre animes, mangás, séries e filmes. Bastante parecido aqui com o Sofaverso. Então, se você curte o trabalho desses caras aqui fenomenais, eu acredito que você vai gostar o meu também, tá? A gente que agradece, que é isso, cara. Não sei nem como terminar o podcast depois disso, mas todos os links de redes sociais e pro Instagram do El vão estar aqui no post do episódio. Vai lá, vai conferir que vale a pena. E se você quiser conversar com a gente, nós temos nossas redes sociais, Instagram Sofaverso, Twitter Sofaverso, a gente tem um grupo no Telegram, tem um link de convite aqui no post do episódio, entra lá, você será muito bem-vindo. E, obviamente, para continuar escutando o podcast, procura a gente na sua plataforma favorita de áudio. A gente tá no Anchor, no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts. Onde você não encontrar a gente, manda mensagem que a gente vai atrás para tentar colocar o podcast lá. E é isso, semana que vem a gente tem mais um episódio, encontramos vocês e valeu! Falou! Abraço!